A gente vai seguir analisando aqui os dois tipos de vacuidade extrínseca e por que nenhum dos dois tipos de vacuidade extrínseca pode levar a essa grande união na não elaboração, a grande união de samsara e nirvana, de relativo e absoluto, na não elaboração. Não permitem, né, os dois tipos de vacuidade extrínseca não permitem realização e não permitem renúncia, renúncia ao samsara e realização no nirvana, ok? Vamos ver por que isso. O texto está tratando de dois tipos de vacuidade extrínseca. E nós estamos dizendo que a posição da tradição Nyingma é um tipo de vacuidade intrínseca que não é o dessa discussão vacuidade intrínseca versus vacuidade extrínseca. Então é um outro tipo de vacuidade intrínseca que é anterior a essa discussão, porque essa discussão é mais moderna do que a tradição Nyingma. Então Ronzompa, Longchenpa, eles não debateram com esse pessoal da vacuidade extrínseca. E aqui, novamente lembrando o contexto dessa discussão, a gente tem duas facções não Nyingma brigando, dois proponentes, quer dizer, um proponente de vacuidade de Kasha está sendo proponente de vacuidade intrínseca, e nós estamos demonstrando pelo texto que no fundo a vacuidade intrínseca deles é um outro tipo de vacuidade extrínseca, e os proponentes da vacuidade extrínseca que são os arqui-inimigos desse pessoal, né? Então essa é uma briga que a gente se mete aqui para dizer que os dois estão errados, ok? Basicamente isso que está acontecendo. Então o que é a vacuidade extrínseca? A vacuidade extrínseca é quando as coisas são vazias de existência própria, né? São vazias de serem independentes. Então elas são codependentes umas das outras, então elas, né? Todo mundo concorda, a gente usa essa expressão existência própria, né? Mas, quando a gente está falando da vacuidade, a vacuidade, essa qualidade não condicionada, essa qualidade não nascida, essa qualidade que não surge e desaparece, assim por diante, a gente diz isso daí não é vazio. Isso daí existe independentemente. Quer dizer, é difícil dizer isso, né? Não é exatamente isso que eles estão dizendo. Tem algum modo de existência. Então a gente afirma o espaço da totalidade dos dharmas, né? Os dharmas, cada um deles, cada um dos elementos depende uns dos outros e nessa dependência é vazio de ter uma essência própria, mas essa natureza equânime que permeia tudo, essa natureza equânime ela é afirmada, ok? Ela não é vazia, então os dharmas eles são vazios de, né, que a gente chama de máculas, ou seja, da ignorância que a gente projeta em cima deles. Então eles são vazios disso, né? Então a gente tem uma ignorância e a gente diz que eles são vazios porque eles não têm, na verdade eles não possuem essa ignorância que a gente projeta neles. Então eles são vazios das nossas projeções, vamos dizer assim, né? E essa realidade última, ela não é vazia, é porque ela não tem, né, nela, ela está contida, ela não possui ignorância. Não é possível ter ignorância nela, ok? Então, é vacuidade vacuidade do outro, né? Literalmente, né? Quando fala vacuidade extrínseca é um jeito bonito de falar, mas é vacuidade de algo que não é, né? Vacuidade de algo que não é próprio daquilo. O que é próprio daquilo, a natureza não condicionada. Isso que é o próprio das coisas, próprio de tudo, né? Então a natureza não condicionada, isso não é vazio disso, mas é vazio de si próprio. É vazio, né? A vacuidade de si próprio, né? A vacuidade daquele objeto enquanto um objeto que surge como um objeto singular e assim por diante, daí ele é vazio. Então essa digamos assim, essa daí é a vacuidade extrínseca que todo mundo aceita, né? E daí tem esse pessoal que não gosta da vacuidade extrínseca, que são totalmente contra a vacuidade extrínseca, e eles dizem, né, que o definitivo é vazio, tá ok, ninguém discorda do definitivo ser vazio, o definitivo é entender, né,
Quando a gente fala não condicionado, não composto, né, é entender que os dharmas são vazios de existência intrínseca. Isso é o definitivo. Então, e ele é em si vazio. Também não tem nada para dizer sobre ele, é não elaborado nesse sentido. Porém, quando eles falam isso, eles dizem, a gente não pode, né, refutar as coisas, né? Então, o pilar, quando a gente diz que o pilar é vazio, ele é vazio dessa ignorância aqui, mas o pilar fica lá, né? O pilar não é vazio de pilar, o pilar é só vazio da ignorância que reifica ele uma existência própria, né? Então, aqui o Mipa Rinpoche está dando esse truque, aqui está dizendo assim, esses dois aí, eles dois estão falando, tem uma vacuidade extrínseca, né? Uma vacuidade é extrínseca no sentido de que o definitivo é afirmado, né? Então o definitivo é afirmado porque um, o Dharmata não é vazio, e o outro é, né, tá afirmando a existência última do pilar. Né, eles não diriam isso, mas eles estão falando que o pilar não é vazio de pilar. Então o pilar fica para sempre lá, não é tocado pelo. É uma posição a mais esquisita essa coisa do pilar não ser vazio de pilar. Mas o jogo aqui é complicado, né? Porque ele, esse pessoal é totalmente. Eles são a favor dessa vacuidade que eles chamam de vacuidade intrínseca, que deixa o pilar no lugar do pilar, que não refuta o objeto. O objeto. Ele refuta uma coisa que ele inventou sobre o objeto. Essa coisa que ele inventou sobre o objeto é essa natureza dependente do objeto, né? Que é essa imputação que a gente faz como ser ignorante. Então isso daí ele refuta, isso aí é vazio. Agora a coisa em si, como assim a coisa em si? Não era disso que a gente estava falando, que a gente estava refutando. Não, mas daí o pilar, enquanto pilar, existe. Então eles reificam o pilar, reificam a realidade convencional, né? Então, quando a gente vai falar dessa grande união, e daí a gente vai dizer, ok, os sistemas expedientes e os sistemas definitivos podem se unir, a gente vai estar falando desse pessoal como o expediente que aponta para o convencional. Então, a preocupação deles, e por que surge esse ensinamento, é em não estabelecer uma vacuidade que seja nihilista, que acabe com as aparências, né? Então, eles querem manter as aparências. Manter as aparências, né? Então, eles querem manter as convencionalidades operando. Então, eles estão falando de vacuidade, mas eles, né, no sentido correto disso, sim, é quando acontece quando, por exemplo, alguém está falando de vacuidade de um jeito que refuta as aparências, e daí você afirma as aparências, ok? Mas essa afirmação das aparências, ela é só em relação à negação das aparências. Ela não pode ser uma afirmação das aparências desqualificada por essa ignorância que vem. Então, se vier uma ignorância particular, você pode usar um método expediente particular para falar das coisas mais ou menos desse jeito, assim, né? Então, isso é um jeito de incluir alguma coisa dessa perspectiva, né, como um meio expediente. Aí já o outro pessoal, né, quando a gente está falando que o Dharmata existe, o Dharmata, então a gente está tentando evitar um outro tipo de niilismo que diz respeito, né, a essa não existência do definitivo, vamos dizer assim. Tá, se a gente falar demais da mente como não existente, da natureza final das coisas como não existente, por que as pessoas vão praticar, né? Vai ficar uma coisa que parece que não tem porquê, assim. Então vamos dizer, vamos acalmar as pessoas e vamos falar da existência, vamos falar desse objeto indizível como uma coisa existente. Então isso é o que se chama de expediente que aponta para o definitivo. Por que aponta para o definitivo? Porque está falando do definitivo, então, já que está falando do definitivo que é indizível e não elaborado e assim por diante, vamos, já que se houver essa tendência de haver um desencorajamento com relação a isso, vamos afirmar o definitivo. Então, se a pessoa precisa, a gente fala de natureza de Buda, a gente fala que tem uma qualidade positiva presente, assim por diante. Mas apenas surge essa tendência a elaborar o definitivo quando há esse tipo de ansiedade, esse tipo de ignorância, ok? Então,
tem esses dois modos expedientes. Então, já aqui nesse texto, agora, nesses versos, a gente está demonstrando por que esses métodos são expedientes. E, né, assim, o método de fazer isso é antipático, porque a gente está querendo acabar com eles, né? Então, se a gente está demonstrando o aspecto definitivo, o aspecto expediente ele não se sustenta, não tem como se sustentar. Então, a gente acaba criando essas brigando com os dois lados da discussão. Entre eles estão brigando, né? E nós estamos dizendo, não, vamos rebaixar vocês dois aqui. Vocês dois estão falando de forma expediente, ok? E isso a gente está falando dos proponentes da vacuidade extrínseca e dos proponentes desse pilar que não é vazio de pilar. Então, vacuidade extrínseca é o nome que se dá normalmente a esse pessoal que afirma o Dharmata, ok? Então, e esse pessoal que, né, diz que o pilar não é vazio de pilar, normalmente eles não gostam da vacuidade extrínseca. Então eles se dizem vacuidade intrínseca. Então aqui a gente está dizendo que os dois são formas de Svatantrika. Svatantrika o que é? São negativas, né, vacuidades afirmativas, vacuidades que deixam alguma coisa, né? Então, a vacuidade que deixa um pilar ou a vacuidade que deixa o Dharmata, ok? Então, a vacuidade, ela é separada, ela é diferente, a vacuidade é diferente do Dharmata e a vacuidade é diferente do pilar. Então, é por isso que a gente está falando aqui que tem a vaca e o cavalo. Porque a gente tá postulando uma coisa que é a vacuidade e daí a gente está postulando uma coisa que é o pilar. E a gente está postulando uma coisa que é a vacuidade de existência intrínseca e a gente está postulando outra coisa que é a vacuidade que existe, a vacuidade que tem uma existência não vazia, que é o Dharmata da vacuidade extrínseca, né? Então quando a gente tem essas duas coisas, ok? Aí aqui o Mipan Rinpoche está dizendo, né? O Lama Manjushri está dizendo, peraí, né? Então a gente já sabe que quando tem duas coisas, vai dar problema, né? Quando a gente está falando relativo e absoluto, isso é do ponto de vista do relativo, isso é expediente. Não há relativo e absoluto, ok? Relativo e absoluto não, né, faz parte da elaboração. Quando a gente está elaborando, por que a gente elabora? A gente elabora porque vem a ignorância. Quando vem a ignorância a gente elabora, ok? A gente elabora uma resposta. Então é expediente, né? Então quando a gente está falando em duas coisas, a gente está falando de forma expediente. Quando a gente está falando, né, do entendimento definitivo, a gente está tentando dizer que as coisas confluem, né, que as coisas têm uma união, tem um estado de união entre aparência e vacuidade. Então não tem uma aparência que fica lá separada de uma vacuidade, né? E daí tu fala da vacuidade em termos da aparência, da aparência em termos da vacuidade. E por outro lado, não tem uma vacuidade que fica lá e que se livra da ignorância das aparências, assim, né? Então a gente está falando de um estado de união, né? É assim que vai ser possível ter renúncia com relação ao samsara e ter realização, né? Isso do ponto de vista relativo, do ponto de vista da prática. E do ponto de vista do Vajrayana, é assim que vai ser possível a base ser igual à fruição, né? Então a gente vai estar praticando em termos do resultado, né? Porque vai ter uma união entre aparências e vacuidade, uma união entre caminho. Então, quando a gente está falando assim, quando a gente está falando aparências, a gente está falando relativo, a gente está falando o caminho, a gente está falando todos esses processos que têm, né, surgimentos, aparecem coisas, né? Ok? Então, esse lado, ele não é diferente do lado da vacuidade. Então, a gente não tem nenhuma reificação do lado da aparência dizendo que o pilar não é vazio de pilar, que daí deixa o pilar como a vaca e a vacuidade do outro lado lá como o cavalo, nem a gente tem essa vacuidade intocada pelas ignorâncias, né? E daí como algo que se autossustenta sem a gente falar em termos de vacuidade, a gente não fala que ela é vazia de existência intrínseca. A gente diz não, ela é uma essência, ela é algo que a gente afirma, ok?
E daí separa isso das aparências. Aparências são coisas que estão ligadas a uma ignorância. Quando a gente fala essa expressão não dual, daí isso começa a ficar mais difícil de falar nisso, né? Porque se a gente tem essa separação muito forte. Aí, curiosamente, historicamente falando, assim, né, essas duas tradições, essa vacuidade extrínseca e esse pessoal que detesta a vacuidade extrínseca, eles vêm do mesmo lugar, eles vêm da mesma raiz. Então, faz sentido histórico também comparar esse pessoal, né? Então, né, a tradição Nyingma chegou antes no Tibete, quando esse pessoal se estabeleceu a partir dos ensinamentos do Atisha, grande professor, Tsongkhapa grande professor, não estamos reclamando de nada, Jonan, Dolpopa grande professor, todos eles são seres grandiosos, né? Olha, a gente está só, o que a gente está fazendo? Estabelecendo aqui o que o Ronzompa falava, né? O Ronzompa é o nosso primeiro grande codificador Nyingma. O que o Longchenpa falava, né? Então não era o que o Tsongkhapa falava e não era o que o Dolpopa falava. E o Dolpopa e o Tsongkhapa, eles vêm os dois da tradição do Atisha, né? Então eles dois, eles podem estar totalmente opostos aparentemente, mas eles vêm de uma mesma raiz. E a gente está falando dessa raiz nesses termos aqui. A gente está falando dessa raiz em termos de cavalo e vaca, né? Então não é que a vacuidade, né? A vacuidade seja a gente diz a vacuidade é de outra coisa, né? A vacuidade não é da coisa em si. Com relação aos dharmas, é óbvio que a vacuidade extrínseca afirma que os dharmas são vazios de existência intrínseca, né? Então eles são vazios de si mesmo. Óbvio no sentido do que a gente chama de vacuidade extrínseca normalmente, né? Porque a gente está chamando também esse pessoal do pilar, é, que não é vazio de pilar, de vacuidade extrínseca também, mas isso não é normal chamar eles de vacuidade extrínseca. Eles odeiam isso, eles acham que eles são vacuidade intrínseca, né? Mas esse pessoal justamente, né, não é a vacuidade dele não é intrínseca, porque não é intrínseca ao pilar. O pilar continua, se fosse intrínseco ao pilar, o pilar, né, também seria uma aparência vazia. Então, a semelhança que o Mipan Rinpoche vê aqui entre esses caras que nunca seriam comparáveis, né, que teve violência entre esse pessoal, né? Teve briga ao ponto de, né, o Mipa Rinpoche dizendo, olha, os dois estão errados e os dois estão afirmando basicamente a mesma coisa, só que um está afirmando com relação à aparência e o outro está afirmando com relação à vacuidade. O que um está querendo manter as aparências, o outro está querendo manter a vacuidade. E daí, no estado de grande união, de grande não elaboração, todos os três, todo mundo a gente usa não elaboração, né? A não elaboração tem um sentido específico para cada um de nós, ok? Mas quando a gente está falando de não elaboração, a gente está falando que quando a gente usa a linguagem, a gente tem o método da Prasangika, que o método da Prasangika não tem uma tese a respeito da natureza última das coisas. Então não estabelece, né, se a gente vai ler Longchenpa, ele vai falar a mente isso, a mente aquilo, a mente aquilo, a mente maravilhosa, a mente é fantástica, a mente é não existente. Essa coisa que nunca existiu em momento algum. Aí, né, então não dá para comparar com a vacuidade extrínseca que eles vão afirmar. E nós entendemos aí mais do que isso, né? Então essa grande confluência, grande união, isso é tão significativo porque a gente compreende a necessidade desses meios expedientes, né? Então, quando há negação, como resposta inteligente, responsividade compassiva à negação, a gente faz a afirmação. Quando há afirmação, a gente, né, compassivamente provê a negação. Mas não há um compromisso com essa negação, com essa afirmação, exceto como uma resposta a uma ignorância específica. Por isso se diz não elaborado, flexível, né? Então, isso a gente está falando com relação ao aspecto definitivo. O aspecto como a gente fala da vacuidade, como a gente explica visão dentro do Dharma, ok? Como a gente, né, decide o que é Dharma, como praticar, tudo que diz respeito ao caminho, tudo que diz respeito a também coisas da vida, né, pagar contas e assim por diante,
é outro método de análise, é outra epistemologia, é outro pramana, ok? Aí a gente vai tocar nisso depois, mas nesse momento a gente está falando no momento de entender o definitivo e de estabelecer qual é o objeto da meditação, que é a vacuidade, que é o Dharmadhatu, né, que é essa objeto da prática, mas não é um não objeto, né, porque a gente fala objeto, quando a gente fala coisa, como o Longchenpa repete várias vezes, quando a gente aponta como uma coisa, a gente não está falando do estado de não elaboração, né? Mas então, a gente tem meios hábeis para falar sobre isso. Então essa não elaboração, ela não é uma não elaboração que tem vacuidade e aparência como duas coisas que, no caso da vacuidade extrínseca convencional, a vacuidade vira uma coisa que existe, e do lado da vacuidade extrínseca, que a gente está fazendo uma paródia aqui, a aparência, o pilar, continua, porque ele não é vazio de pilar. Então quando a gente tem essas duas, a vaca e o cavalo aqui, saber que a vaca é vazia de cavalo, saber que, né, que a aparência e vacuidade são coisas diferentes, assim, isso não ajuda na prática, né? Então a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente está falando de aparência e vacuidade, a gente está falando da mesma coisa. Quando a gente está falando de relativo e absoluto, essa diferença só faz sentido do ponto de vista relativo. Essa diferença não faz sentido do ponto de vista definitivo. Então, sim, é antipático, porque a gente... Quer dizer, né? Tudo é antipático, porque quem aprecia muito o ensinamento do Sr. Tsongkhapa e quem aprecia muito o ensinamento do Sr. Dolpopa vai descobrir que a Nyingma tem uma posição diferente. A posição diferente com relação ao definitivo, né? E a posição diferente dela com relação ao definitivo tá nas escrituras aqui, né? Se for ver aqui, né? Existência e não existência, uma posição do niilismo, outra posição do eternalismo, né? Isso foi o que o Buda ensinou, né? Além dos extremos. Como esses sistemas afirmam ser além dos extremos, eu não tenho certeza, mas aqui fica claro que para o Mipan Rinpoche, e estabelecido por raciocínio, não é possível sustentar nem vacuidade extrínseca do pilar, nem vacuidade extrínseca do Dharmata, né? Quando a gente fala... por que vacuidade de outra coisa? Vacuidade de outra coisa não é assim porque a vaca ser vazia do cavalo é o exemplo, é a metáfora extrema, né? Então isso é o que ele está dizendo assim, olha, por isso que nós estamos falando de uma vaca e de um cavalo. A gente está falando de uma vaca e de um cavalo porque quando você postula o definitivo, você não postula o definitivo com relação ao relativo. Inseparável do relativo. E quando você postula o relativo, você cria uma separação, enfim, né? E é isso, ademais, é isso que a Svatantrika é acusada de fazer pela Prasangika, né? Então essa é a acusação básica que foi sempre feita. Às vezes dá vontade de saber o que o Dalai Lama diria, né? Porque eu nunca vi ele falando, ele nunca é antipático, né? Então, fica a curiosidade. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soeza Pekajar Produtin Jochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Medio no Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjochi Chume Kwene Pema Samba Sasura Jinjese no Pai Garjuan Shujuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tenjochi Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuruan Pemancho de Droma de Soji no Nibemelun de Jochi Nenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Kuseja Sentenjochi Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Jimbo Bartia com seu tutor da Poça Só, Debson Chinchilap do Sushi, não são Webeja Chuva, dançam Palum de Drupachinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lotes, aliança som de papel do Joshua Sung, não guarda midral do Sungele,